Oi! Bom dia! Quer dizer, boa noite pra vocês, bom dia pra gente. Boa tarde também, né? Pra gente, pra mim, Mas bom a gente falou dia! assim, vamos gravar às 8. Mas eu acho que a gente Não, tem a que Priscila gravar assim, pouquinho. vamos começar às 9. Aí era umas 4 da manhã, eu já sabia que não ia começar às 9. Aí quando o despertador tocou, eu falei, vou deixar a gente dormir mais um pouquinho, hein? Cedo pra gravar cedo. Eu, né? porque o meu objetivo de vida é começar a acordar cedo um dia. Eu tenho um objetivo de vida, Um dia, que é mas não acordar agora, cedo. né? Tipo, Não hoje. O que a gente vai gravar hoje? a gente vai gravar É que hoje a gente vai gravar muitas coisas trocando de roupa. Mas agora a gente vai gravar o ESC pra vocês. Nem vocês vou trocar. Vai gravar todos os vídeos com a mesma roupa. Nossa, Nathalie. Então vamos começar o ESC. Temos perguntas geniais que mandaram lá na caixinha. Eu já li todas, a Priscila não leu, porque eu fui pegar agora e a Priscila não quis ler. Porque o que acontece? Quem faz essa parte é o Lucas, mas por causa da pandemia, por causa que a coisa tá muito feia, a gente tá evitando encontrar muita gente. Então o Lucas ele tá trabalhando totalmente online e aí só nós dois estamos nos encontrando por enquanto. Assim. E vamos começar. Nathalie e Pri, vocês já pensaram na vocês já pensaram na possibilidade de morar juntas? Beijos a vocês. A gente já pensou? moramos juntas também, né? Tipo, praticamente. Você praticamente mora na minha casa também. Mas tu na época que eu morava aqui, tu praticamente morava na minha casa. Porque a gente gravava bastante. Mas assim, eu acho que, não sei se hoje em dia a gente teria essa ideia. Eu acho que a gente teria talvez um local que servisse pra gente gravar os vídeos do canal, pra gente gravar outras coisas, mas não necessariamente morando nós duas porque juntas. a gente é muito diferente pra tudo. Pra Tipo, eu comer, acordo, pra arrumo a arrumação, cama. pra coisas assim. Nossa, pra comer então ia ter que sempre fazer, tipo, 3 tipos de É comida. porque, por exemplo, a Nathalie tem a bagunça dela e eu tenho a minha bagunça. Só que as nossas bagunças não se conversam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que no banheiro eu sou muito organizada. A Nath já é mais bagunceira. No quarto eu já sou mais bagunceira. A Nath é mais Eu organizada. tenho toque. Então, assim... Meu banheiro é arrumado sim, vagabunda. Quando a gente viaja, Meu, é a coisa quando viaja, mais não. bagunçada Mas na do minha mundo. casa é arrumado. Eu gostaria de ter um estabelecimento que a gente pudesse tipo, gravar. Eu, Priscila, Lucas, sempre. Acho que isso futuramente Uma mansão na seja uma Cheia. ideia. Quando a gente ficou muito tempo junto, a gente se deu muito bem. Quando eu tava aqui dormindo no caso de The Stripper, quando você tava dormindo na minha casa, porque eu tava dormindo na minha casa, a gente se deu bastante bem. Não veria problema. Não é um plano. Mas eu acho que se acontecesse, se tudo acontecesse bem. seria tranquilo. Mas é bom às vezes também ter o seu espaço, né? Porque a gente praticamente trabalha juntos o tempo todo. Então é bom respirar isso de qualquer ser E ver humano, sabe? assistir coisas diferentes também, né? Porque às vezes eu tô na sala assistindo uma coisa, a Priscila tá assistindo sim. outra. Qual a lição que a pandemia ensinou pra vocês? Nossa, me fez amar muito o próximo, no geral, sabe? Me fez valorizar mais o que eu tenho dentro de casa. Tipo, a gente sabe que tem muita gente que não tem condições de viver no meio de uma pandemia e tá, tipo, se arriscando pra trabalhar, fazer as coisas. E graças a Deus, eu posso trabalhar dentro da minha casa, eu tô podendo me cuidar. Então me fez valorizar tudo que eu tenho dentro de casa. Eu entendi como as relações pessoais, quando a gente tá junto, são muito melhores do que virtuais. Então quando eu tô com alguém, meu Deus, eu tenho um pânico de ficar no celular ou ter que ficar, tipo, online, sendo que eu posso estar com a pessoa. Então, principalmente, o estar junto, estar pessoalmente. E também me fez refletir o quanto a humanidade se perdeu em algum momento, como nem mais a morte sensibiliza as pessoas. Então, eu, na verdade, me trouxe muitas reflexões nesse aspecto do que a humanidade perdeu, né? De quem foi a ideia de criar o canal? Cara, nem minha nem sua, né? Foi a ideia de uma pessoa, da Fernanda, que ela apresentou alguns canais pra gente, de casais, por acaso, que a gente precisava sair desse lugar de ficção, porque a galera sentia uma necessidade
de conhecer o nosso dia a dia, de conhecer o por trás de Fernanda e Juliana na época, né? Então foi uma ideia dela que a gente fez um vídeo brincando pra mostrar pros meus amigos e o vídeo deu muito certo, a gente resolveu postar. E aí a gente gostou por sentir essa necessidade de mostrar um pouquinho da Nathalie e um pouquinho da Priscila. Vocês conhecem os personagens, né? Então a gente queria mostrar um pouquinho da gente. Então foi uma ideia que veio até a gente que a gente aceitou. Indicação de série. Gente, eu vou indicar a última que eu assisti, que foi a mais recente, que foi Ginny and Georgia, que eu acho que é uma série que trata de vários assuntos. É bem boa a série, apesar de algumas vezes eu sentir, como uma pessoa que trabalha, né, na área, eu sinto um pouco de excesso de assunto demais, e que eu morro de medo disso, porque eu adoro encher e metralhar de assunto quando eu tô pensando em escrever alguma coisa, quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu encho de assunto. Aí eu falei, gente, parece que foi eu que escrevi essa série, porque tem vários assuntos ali que se encontram. Eu gostei muito. Acho que eu sempre indico a mesma série, que é How to Get Away with Murder. Assisti a última temporada agora e eu tenho uma conclusão de que, vergonhosamente, não lembro o nome do autor, mas ele é incrível, a show é incrível. Ela fez uma produção muito incrível. Mas eu acho que How to Get Away deu uma oportunidade para personagens negros que é muito importante. E aí a gente vê um monstro como Viola mostrar o seu talento incrível que ela tem. Dar a oportunidade de abrir portas para outras pessoas também, acreditarem nisso, se espelharem nisso. A Viola, ela se desmonta o tempo todo dentro da série e você fala, cara, atriz, sabe? Não é um personagem. Olhei e gritei, mesmo. Artista. O que vocês gostariam de ter, mas o dinheiro não compra? Cara, eu queria que o mundo ficasse bem logo. Saúde pra todo mundo. E eu queria um mundo melhor. Eu sei que isso é quase impossível, porque por mais que a gente fale que hoje o mundo está perdido, na verdade o mundo já está perdido há muito tempo. Eu tô lendo sobre a época do nazismo e já tava perdido lá, sabe? Meu amor, no tempo das cavernas já era uma desgraça. Mas eu digo, então, o mundo não se perdeu agora. Então, o meu maior sonho da minha vida é ver um mundo de boa. Eu não tô falando pra viver um mundo onde tudo é um conto de fada, não. Porque eu acho que a vida é feita de conflitos. A vida é feita de momentos pra chorar, de botar pra fora. Senão a gente não vive. Mas eu acho que um mundo melhor, sabe? Um mundo onde o ser humano não tem que atingir outro para se dar bem, onde todo mundo consiga ter o seu espaço. E eu, simplesmente, neste momento, saúde e mais humanidade também, mais empatia, e que as pessoas se importassem mais umas com as outras e lembrassem que elas não vivem sozinhas no mundo e que estamos vivendo em uma comunidade. E é isso. Tiveram festa de 15 anos? Não tive festa de baile, de dançar, porque eu nunca gostei disso. E aí, na verdade, eu nunca quis fazer essa coisa de valsa e tal, porque eu sempre fui muito tímida. Eu tinha vergonha de ter que dançar, de fazer tudo isso. E aí, minha mãe fez uma festa num sítio onde eu chamei meus amigos. E essa foi minha festa de 15 anos. Quando começou a chover, eu pulei na piscina, levei os poucos, podia morrer, mas não sei. Eu não tive festa de 15. Justamente porque na cidade onde eu morava era muito tradicional e eu não gosto de tradições. Eu gosto de quebrar as tradições e as regras do mundo. Então eu quis fazer de 16 anos. Eu falava pros meus pais, eu não quero de 15, eu quero fazer de 16. Eu quero fazer uma festa fantasia pra muita gente. E eu fiz a minha festa fantasia com 16. Porém, com 15, pra não passar em branco, meus pais fizeram festa surpresa. E aí eu lembro direitinho que eu tava sentada na sala, daqui a pouco chegou uma amiga minha melhor amiga de infância, que tá grávida, inclusive. Beijo, Lê. Aí ela chegou, daí eu falei, que é isso? Aí eu já fui me arrumar, porque eu falei, isso aqui é uma festa surpresa. Tinha espinhas na adolescência? O que você usava para tratá-las? Eu quero muito falar sobre esse assunto, porque eu nunca falei, eu acho. Eu nunca tive espinhas. Eu tenho essas bolinhas, sabe, que vai aparecendo, que é mais umas manchinhas do que espinhas mesmo. Espinha, aparece uma aqui, de repente uma aqui. Mas, cara, na época eu passava um creme lá que me deram pra passar na época. Certo que ela passava minâncora. Não lembro. Eu tive muito problema com acne na adolescência. E eu sempre quis falar sobre isso. Eu nem sei se a gente tem um público que sofre com acne, mas eu sofria muito. Eu tinha, minha autoestima era baixíssima. Eu sofria muito, mas porque eu tive uma disfunção hormonal devido à anorexia, então eu tive muita espinha, muita. E aí eu fazia limpeza de pele, eu gastava todo o meu dinheiro em limpeza de pele,
com todos os sabonetes de enxofre, com tudo. A única coisa que realmente fez com que eu melhorasse foi começar a tomar um anticoncepcional. E que eu não recomendo ninguém tomar um anticoncepcional porque é muito hormônio no corpo feminino. Eu não tomo há anos, mas na época foi a única coisa que solucionou pra mim. Mas eu sofri com acne durante uns 3, 4 anos, assim. Muita acne. Não tinha um espaço no meu rosto sem acne. E eu sei o quanto adolescente sofre nessa fase. Já é uma fase difícil de transição de adolescência pra juventude ou pra uma vida adulta, já é cheio de complexo. E aí quando você tem algo que é no seu rosto, mexe muito com a autoestima. Então eu lembro que eu sofri bastante, não por comentários de outras pessoas nem nada, graças a Deus nunca sofri esse tipo de bullying nem nada. Porém, eu mesma me sentia mal e sem contar na dor, que doía muito, assim. Pra comer doía porque eu tinha muita espinha aqui em volta, e aí doía no meu queixo, pra mastigar doía, era uma coisa impressionante. Que fase, gente, sério. Eu lembro disso com muita angústia, assim. E então, tentem ir numa dermatologista, em algum médico. Tem bastante receitinha caseira também, que é bem legal. E cada caso é um caso, né? Então, o meu caso foi resolvido com um anticoncepcional mesmo, porque era disfunção hormonal. A gente lê coisas na internet que é interessante que pode funcionar, mas assim, Nossa, é bom gente, procurar um profissional. Como eu não tinha dinheiro na época pra ir em dermatologista, eu fui ter, tipo, com 17, 18 anos, né? Mas eu tinha espinha com 14. Aí eu procurava receitinha mesmo, eu fazia, né? Eu tentava. Se também não tiver condições, entre em contato com a gente que a gente tenta ajudar você. Que a gente tenta ajudar com as espinhas. Na espinhas. internet, não. Pelo amor de Deus, eu tenho medo disso, gente. Eu sou hipocondríaca, eu olho na internet e já tem. Eu vejo assim, dor de cabeça, eu falo, com certeza. Eu tenho medo com disso, porque minha mãe, ela tem essa mania de pegar exames, olhar e procurar na internet o que significa. Ela já me matou umas 3 vezes do coração por causa Mas disso. e eu me Então, morri assim, várias. Por favor, Eu me morri. Vão ao médico, vão ao especialista. Muito obrigada por assistirem a esse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, porque vocês vão estar ajudando muito a gente. Espero que vocês gostem, né? Porque esse que é sempre um vídeo que a gente gosta de fazer também. Porque a gente finge que é uma entrevista, né? Eu finge que é uma entrevista. Eu finge que eu tô aqui. Sei, eu finge que eu tô Sim, conversando Oprah. com eles. Sim, Oprah. Tudo bem? Eu me sinto conversando com Eu eles. sinto que eles são a Oprah. Eu falo Prazer, disso, Oprah. Se você quiser entrevistar a gente tá se aceitando. Espero que vocês gostem, gente, do vídeo. Deem dicas sempre aqui do que vocês querem ver no canal. Por favor, comentem. Curte, compartilha, faz o que vocês já sabem o que a gente sempre fala. E lembrando que a gente tem a galera dos membros. Lembrando que toda quarta e domingo a gente tem live aqui no NatGest às 21 horas. E a gente também tem a opção membro, que vocês viram lá no comecinho, onde vocês vão ganhar live exclusiva pra vocês, clips. E cara, os clips estão incríveis, vale muito a pena e vocês vão estar ajudando a gente a continuar produzindo aqui pra vocês. É isso, obrigada, gente. Beijo e até a próxima.